tempo eu já conhecia Amigos do Verde, por morar próximo e por ter amigas que já tinham filhos na escola, conhecidos que já tinham filhos na escola. Mas aí meu marido fizemos a opção por saber que é uma escola com proposta diferenciada, era uma escola pequena, assim, aconchegante, a gente não gosta daquele ensino massificador, assim, com muitos primeiros anos, muitos segundos anos, assim, era uma coisa inviável, até porque o Iago estava no momento que ele precisava de acolhimento e recebi isso aqui. E me chamou a atenção o espaço físico, né, no primeiro momento, assim, então conhecer esse espaço físico, né, e me chamava a atenção também na época, tinha exposto fora quais eram as atividades que a escola, que a escola proporcionava, né, então a questão da música, da agroecologia, isso me chamava a atenção, né, me chamou e a gente acabou vindo para conhecer, e quando nós viemos conhecer, a gente estava assim, praticamente convencida de que esse era o ambiente. Aí eu li no site, busquei informações no site da escola, aí vinha saber da questão da alimentação, que também, então, achei muito importante, né? A alimentação é uma coisa que é bem pesada, assim, para mim, né? Acho que é importante isso. Aí a gente começou a perceber as outras questões que até aquele momento não era de nosso domínio, né? A questão da proposta pedagógica, né? Como é que se dava os trabalhos. E aí, então, isso foi fazendo com que a gente tivesse mais vinculação, assim. Eu optei por vir conhecer a escola e a gente se encantou, né? Ele se encantou com o espaço, eu também. A gente viu que tinha tudo a ver com aquilo que a gente tinha em São Paulo também. E hoje eu posso falar que realmente, assim, ele está super bem adaptado, adora vir para a escola. Eu achei que por causa das provas eu não ia me adaptar muito bem a isso, por causa das notas e tal. Foi bem melhor do que eu esperava. Foi fácil a adaptação na nova escola. Eu acho que eu levei muitas coisas daqui para lá. E só uma coisa que mudou bastante foi que tem mais professores, né? Porque antes aqui era um professor e tal. Até que foi bem fácil fazer as amizades. No segundo dia eu já tinha mais amigos. Ela se adaptou bem, inclusive à questão da nova metodologia. E o próprio ambiente da Amigos do Verde, a questão da tolerância, da aceitação do diferente, na questão do espaço físico, que isso sim eles sentiram falta, a questão do espaço, né, das brincadeiras e tal. E eu acho que a grande questão aqui do Amigos do Verde é que ela permite uma fácil adaptabilidade, fácil adaptação em outros processos, outros sistemas. E em termos de nível de aprendizado deles em relação lá, absolutamente normal, tanto a Fernanda quanto o Henrique. Quando eu saí daqui, eu gostava muito daqui. Daí foi meio estranho, tipo, eu chegar lá numa escola, é tudo diferente. Mas foi boa a adaptação, assim. Olha, no meu caso, que eu tenho experiência da Laura de ter saído, foi uma transição, assim, bastante tranquila, né? Ela é uma menina bastante aplicada. E quanto ao Vitor, assim, eu confio muito no trabalho da escola e acho que ele superou os desafios, assim, que se mostraram, né? E ainda tem um caminho a percorrer. Mas a minha intenção é que esses desafios sejam realizados aqui na escola, né? O que a gente aprende aqui, a gente vai levar pra vida inteira, né? O aprendizado, as amizades. Eu acho que, assim, aqui a gente pensa em sempre ajudar o próximo, respeitar os outros, fazer a gente ser a gente mesmo, assim. Mas o que eu acredito é que emocionalmente ele vai estar bem preparado, pelo que ele conquistou aqui. Mas eu acredito que só o fato deles serem crianças mais tranquilas e bem resolvidas com elas mesmas, né, em relação ao grupo, em relação às outras crianças, isso já vai facilitar bastante, né. A gente vê que, a gente entende, né, que são crianças, então com certeza existem conflitos, mas que são super bem resolvidos.
ele está muito mais tranquilo, né? Antes ele estava muito mais agitado, sempre tinha problema com algum outro coleguinha e tal. Agora não tem mais, não existe mais isso, né? E ele mesmo conta que eles resolvem dentro da sala de aula sempre que tem algum tipo de conflito ou problema. A professora junta todos eles, né? E eles conversam sobre aquele assunto. Ele me fala, né, que tem o bastão da fala. Então isso é muito legal porque a gente vê que eles se entendem e resolvem os problemas dentro do âmbito dele. E aí eu conheci a proposta pedagógica da escola, da questão dos projetos. No início não entendia muito como é que funcionava, mas os professores foram me esclarecendo, a direção também. Assim, eu fui conversando com as pessoas da escola e hoje não tenho nenhuma dúvida que realmente funciona a forma como os conteúdos são apresentados. Eu vejo que tem uma interação, que são realmente apresentados, mas que existe algo maior, não só cognitivo, só criança tira 10 ou não tira, e isso realmente é bem distante do que a gente quer para o nosso filho, né? Eu acho que o tipo de aprendizado que eu tive aqui foi diferente. Tipo, aqui eu ia pra lá, pra rua, pra aprender. Lá não, lá era uma sala, lá tem os professores e tal, as mesas. O jeito de aprender é bem diferente, porque, assim, eles dão a matéria, tu tem que estudar em casa. Não, aqui na escola a gente dava matéria, fazia exercícios, a professora explicava melhor e tal, porque era uma professora, sabe? Mas a gente só tem um período, entendeu? Então é bem difícil, porque quando bate, acabou. Acabou, então acabou o assunto. E aqui na escola, na Amigos do Verde, não, então a gente falava mais. Na verdade, lá é praticamente a mesma coisa, só que é com outros nomes, eles separam e tal as matérias. Teve uma vez que a professora lá no Domus, ela ensinou uma matéria que eu já tinha aprendido aqui, e daí outra professora ensinou outra matéria que eu já tinha aprendido na mesma aula que eu tinha aprendido aqui. Daí eu pensei, mas não era a mesma matéria essa questão? Eu acho que a escola comprova que já estou apenas há 2 anos aqui, mas o que comprova é que ele realmente fica coisas nele, não passa coisas por ele. Eu me lembro do meu ensino, que parecia avalanches, assim, passar o 1º ano, 2º ano, 3º ano. No 3º ano, tu perguntasse alguma coisa no 1º ano, já não sabia, já passei de ano. E eu acho que aqui não acontece isso, eles vão levando isso. 1º, 2º, 3º, acredito que... E eles absorvem a matéria de uma forma totalmente diferente. Parece que ele é tipo, por osmose, assim, né? Não é uma coisa forçada. E você vê que a criança, ela absorve e desenvolve muito bem tudo aquilo que ela vem aprendendo. Por quê? Porque sempre é relacionado com alguma coisa do dia a dia, né? Da vida como um todo. Aqui eu acho que é mais fácil de memorizar aquilo que eu aprendi com a experiência do que lá só com a teoria. Aqui a gente escolhia o nosso projeto, né? Daí todo o grupo trabalhava unido para descobrir aqueles temas daquele projeto. Aí no início, acho que como ele também não estava acostumado, a gente não sabia qual era o tema do projeto, enfim. Mas, claro, via sempre a relação com os conteúdos pelos textos que vinham, pelo que ele perguntava, pelo tema de casa, dava para ter uma ideia do que eles estavam trabalhando. Mas como ele foi se acostumando, agora ele se empolga com os projetos. E aí ele conta pra gente. A gente vê os conteúdos surgindo, até a matemática, português e diversos adjetivos. Veio esse ano, né? Veio verbo, veio adjetivos, depois as contas matemáticas, mais, menos, subtração, mais, menos, divisão e multiplicação, veio vindo através dos projetos. Ele desenvolveu rapidamente através da forma como vocês trabalham, por projetos, que eu achei muito interessante isso, né?
Aí, e a interação entre eles, né, e o trabalho com temas bem atuais, assim, e vai encaixando, né, a parte curricular, né. Então vai aprendendo de uma forma mais, até meio lúdica, assim, né, utilizando várias... Tem inclusive esses trabalho em aula, depois fazem um passeio, né, fazem uma atividade, né, fora da escola, né, relacionada com aquele projeto. Agora, recentemente, eles foram num supermercado que tinha a ver com um projeto que até fomos nós que propomos os pais na última reunião. No dia a dia, ele mesmo veio falando para mim, agora o bom é que a gente participa dos projetos que a gente tem que desenvolver. Não é uma coisa imposta, que chega lá a professora e fala assim, agora vocês vão fazer isso e ponto. Tudo faz parte do projeto, né, as pesquisas e isso, ele já sai daqui com aquele ânimo de, eu tenho que pesquisar sobre esse animal porque a gente está estudando tal coisa, então ele tem prazer em fazer aquilo lá. Acredito que assim, é muito válida, né? É muito válida como pessoa, né? Como formação, né? da pessoa, como também está sendo muito válida essa absorção que eles têm de conteúdo de uma forma tão prazerosa, né? Eu acho que a questão de existir um projeto, né, de escolha do grupo, eu acho que é muito importante. Porque isto faz com que o aprendizado, assim, no meu modo de ver, tenha assim, um significado, né? Então é um aprendizado significativo, né? Exemplificando um caso assim, de uma criança que está em outra escola, ela diz que o aprendizado assim, é meio solto, porque não sabem que estão aprendendo, né? Aprendem português e matemática, mas não é uma coisa vinculada, né? E essa vinculação eu acho que é importante. Assim. As amizades aqui, né, que eu tenho muitas, aí, as aulas que eu gostava muito, o início, né, quando a gente chegava aqui de manhã, a gente harmonizava, né, antes de entrar para a sala de aula. Foram os passeios que a gente fazia para a isla, foram muito legais. Foram também... A gente vendia jabuticaba, sabe? Ficou na minha memória, assim, tipo, eu sabia quanto a gente vendia, sabe? Foi muito legal. Foi fazer amigos, assim, pensar nos outros, ajudar as outras pessoas. Ser feliz. Amigos, amigos, que vontade que dá de viver sempre assim nesse mundo tão mágico. Sinto o cheiro de flores, vejo seus olhos brilhando, um sonho, um novo jardim. E com essa canção no pensamento eu tento mudar o ar, respirar mais verde, mais chão, e canto forte, bem forte. Salve as nossas florestas, evitem a poluição, plantem todo um mundo verde no meio do seu coração. Salve as nossas florestas, evitem a poluição.